Para tudo que eu estou de volta! Pois é, já estou aqui retomando as minhas atividades nessa plataforma incrível, neste canal. Eu estou muito ausente, eu sei, tenho consciência disso, mas a correria. Mas pretendo agora estar aqui, ó, se Deus quiser, tá? Eu prometo que eu vou tentar ser mais presente aqui, fazer de tudo para estar movimentando mais, trazendo informações, trazendo conteúdo para vocês bem bacana, de experiências de vida, que eu amo aprender, né? Assisto muito conteúdo legal aqui e tenho muito conteúdo também bacana para passar para vocês, para ensinar também. E quero já iniciar esse vídeo de retomada com uma novidade para vocês aqui pro canal, que é meu baby a bordo. Jelly está com o baby Jelly a bordo. Sim, gente, estou com minha bebezinha. Já fiz a revelação lá no Instagram, então algumas pessoas já sabem o que é, quem me acompanha lá. E que era o que eu tanto esperava, tanto que eu sonhava com essa pequena, entendeu? Que é uma menina, que sempre foi meu sonho ter uma menina, então agora estou realizando esse sonho depois de 14 anos. E quero trazer pra vocês um diário de maternidade, um diário da minha gravidez e contar tudo pra vocês a respeito o porquê que eu fiquei tanto tempo sem, assim, querer ser mãe novamente, os meus traumas, trazer pra vocês tudo que já me aconteceu, a respeito de violência obstétrica, várias coisas que eu quero partilhar com vocês, traições, enfim, vários traumas que acredito que vai ajudar muito outras mulheres que também se identificam, que já passaram por isso, enfim. E o dia a dia de como tá sendo a diferença de um pro outro depois de tanto tempo, porque é uma reestreia, na verdade, né? Uma reestreia. E é isso. Então, vamos pro vídeo, que hoje eu quero compartilhar com vocês o início de tudo, porque que eu escolhi nesse momento ser mãe novamente, né? Escolhi e também fui escolhida, né? Porque eu acredito que não cai uma folha do céu sem a permissão, sem a vontade de Deus. E, enfim, contar pra você tudo, porque é praticamente um testemunho, né, a respeito. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, prendi o cabelo aqui porque tá muito calor, tá muito abafado. E vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou Jelly, né, tenho 35 anos, tenho um filho, Pietro, de 14 anos já, né, nós estamos em 2024, e ele faz 15 anos esse ano. E eu resolvi ser mãe porque me brotou um desejo muito grande ano passado, depois da morte do meu pai, né? Seu Fernandes, alguns vídeos no canal já coloquei sobre ele, enfim, sobre a nossa relação. E foi uma grande luta, assim, a gente teve com ele, né? Ele tinha Parkinson, enfim, e eu cuidava dele o tempo inteiro, eu e minha mãe. Mas fazem 14 anos que eu tive meu filho Pietro, né? E depois de um tempo, assim, quando eu era bem adolescente, quando eu tinha 15 anos, eu perdi a virgindade e acabei engravidando também. E depois de 7 meses eu perdi esse bebê, em quase 7 meses. Enfim, aí eu vou deixar essa parte pra contar pra você toda essa complexidade em um outro vídeo, tá? Mas eu vou explicar agora o porquê que eu decidi neste momento, porque num determinado tempo, assim, comecei a novamente sentir essa vontade, pensar nas possibilidades, né? E quando meu pai faleceu, agora em dezembro de 2022, eu senti uma vontade muito grande, depois de uns 3, 4 meses. Eu senti um desejo muito grande de ser mãe novamente. Eu acordei, só que assim, tem aquela história, do nada, mas nada é do nada, né? E eu acordei com uma vontade muito grande, assim, de ser mãe novamente. Eu acredito, né, tenho as minhas teorias, assim, a respeito de toda a situação, que nada é por acaso e tudo tem um tempo certo, determinado debaixo deste céu, assim, há um tempo para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas, né? Esse desejo não brotou antes, por exemplo, quando eu estava com meu pai cuidando, né, que foi uma fase, um período bem difícil pra gente, assim, de complexidade, porque um idoso, né, cuidar, assim, ter o problema que ele tinha, enfim, já era bem difícil. Quando ele faleceu, surgiu esse desejo dentro de mim, muito forte, muito mesmo, só que eu estava
praticamente sozinha, e eu comecei a pensar numa possibilidade de uma reprodução independente, fazer uma inseminação artificial. Comecei a pesquisar algumas coisas, porque independente de estar com uma pessoa não em um relacionamento sério, mas assim, né, ficando com uma pessoa, só que surgiu esse desejo. Então, como eu sou mãe solteira, enfim, do Pietro, né, mãe de solo, eu falei, independente de qualquer coisa, como eu sei que eu mesma pra tudo, né, eu falei, cara, independente de qualquer coisa, não faz tanta diferença, digamos, porque, querendo ou não, tudo é eu, né, comigo mesma eu tenho que resolver, enfim, sou mãe e pai, então eu falei, eu quero ser novamente, independente de estar com uma pessoa ou não, então eu vou procurar uma inseminação artificial, alguma coisa. Fui ver a questão de valores e tal, bem altos, e aí eu comentei com uma amiga, eu falei, olha, como eu já tinha comentado com a minha mãe, que eu acordei com esse desejo, né, e depois eu falei pra minha amiga, eu falei, olha, tava pensando nisso início, a respeito de fazer, né, já estou querendo ser mãe novamente, acordei com esse desejo, porém, estou querendo fazer uma inseminação artificial. E ela comentou, minha patroa, ela fez, né, ela tem 2 crianças que veio e tal. Só que naquele momento me deu um insight assim, eu falei, cara, mas o que ela falou para as crianças? O que ela vai falar depois que as crianças já estiverem maiores, assim, perguntar onde tá o pai, quem é, né? Aquilo me deu um estalo, assim, aquilo me deu um certo medo, assim, uma certa... Eu fiquei meio receosa, eu falei, nossa... Aí ela falou assim, então, tem essa questão, né, eles ainda, acho que tem 3 aninhos, então são pequenos, não tem essas perguntas ainda, mas eu acho que deve ser bem difícil, eu também não faço ideia de como que ia ser, né, até gostaria de saber aqui, alguém comentar se já passou por essa situação, como que foi, né, eu gostaria muito de entender, de saber, né, é legal, assim, aprender, né, então eu gostaria de saber como que deve ser essa reação, o que você vai falar, enfim, é diferente. Eu, assim, na minha cabeça eu ainda não consigo associar como que eu falaria, como que ia ser essa questão. Mas, enfim. E eu estava um período, tipo assim, ficando com uma pessoa já há quase 2 anos, e a gente parou de ficar mais ou menos um período de 7 meses. E eu já tinha comentado com ele da outra vez, no início, quando a gente começou a ficar, a gente já se conhece há muito tempo, mais de 15 anos, e eu comentei com ele que eu não queria de forma alguma, e a gente se precavia, enfim, tudo certinho. Só que depois dessa retomada de 7 meses, que a gente ficou meio que separado, eu já tava com outro pensamento, já com uma outra ideia, e foi quando eu comentei com ele sobre esse desejo. E ele ainda, né, questionou, caramba, mas você tinha falado que você não queria, né, enfim. Aí eu falei, então, mas a Patrícia de 1 ano atrás já não é mais a mesma, né? A gente muda constantemente. E eu acordei com esse desejo e hoje eu quero muito. Porque assim, estar com uma pessoa ou não, isso não vai fazer tanta diferença, porque... Enfim, tem as outras coisas que eu preciso falar num outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas é uma ideia, assim, então é o meu ponto de vista. Mas... queria ter independente, né? Independentemente de estar com uma pessoa ou não, ou de quem que eu estivesse no momento. Então, a pessoa meio que teria que ser compatível no sentido de aceitar ou não. Se ela falasse não, então porque não quer, e eu quero para aquele momento. Se a pessoa aceitou e vai aceitar, aí ótimo. Então, foi o que aconteceu. Ele aceitou, né? Ele já tem um casal. E eu comentei a respeito disso, que eu queria ser mãe novamente, né? E ele tinha comentado que lá atrás, que talvez ele tinha vontade de ter mais um. Passou esse período, comentei, ele super topou, que ok, também queria, porque querendo ou não, né, gente, a criança é sempre 99,9% da mãe, né? Tudo, ela carrega, toda essa questão. Então, pro homem, querendo ou não, é mais fácil. E aí ele super topou, só que, eis a questão, entrou uma certa preocupação minha, porque como eu tive meu primeiro bebê, era um menino, o Bernardo. Ele nasceu, né, de quase 7 meses e ficou 11 horas vivo. Depois eu quero contar num outro vídeo com toda essa história pra vocês, que foi onde eu sofri violência obstétrica, enfim, várias coisas. E aí eu tinha muito medo, porque depois que eu tive o Bernardo, depois de 5 anos, eu tive o Pietro.
Então, outro menino. E eu ficava com aquela preocupação, cara, se eu um dia eu tentar novamente vir outro menino, então eu ficava naquele medo, aquela ansiedade, né? Ficava preocupada com isso, né? De ficar tentando, assim, como já conheço várias pessoas que às vezes tenta tanto uma menina e tem tipo 5 meninos, ou tenta tanto um menino e vem 5 mulheres. Então isso me deixava meio apreensiva, né? E pela falta de informação, de conhecimento, né? Achava que a questão era a mulher, mas depois com o tempo a gente vai entendendo, vai aprendendo, né? Eu particularmente, que é o homem, né? Então ele que traz, tipo, o menino, a menina, o sexo é determinado, tipo, o homem que... Comentei com ele, né? Eu falei, olha, eu tenho muita vontade de ter uma menina, meu sonho, sempre foi. E só que eu tenho medo de tentar e vir outro menino. Tudo bem, mas eu tenho medo, né? Então eu não vou mentir, entendeu? Mas, assim, é algo muito que eu tenho muita vontade. Aí ele falou assim, não, eu acredito que vai ser uma menina, né? E eu, ok, tentamos, de primeira já tudo certo, né? E aí passou, só que assim, depois que aconteceu, né? Depois eu conto toda uma história de como exatamente que aconteceu. Mas, quando eu descobri, eu falei, cara, e agora? Eu queria, porém, entretanto, todavia, me bateu uma crise de choro, de ansiedade, porque eu falei, e agora? Será que vem uma menina? Porque não tem como a gente adivinhar, né? E aí, depois que eu descobri, assim, eu fiquei, né, deu uma crise, né, 24 horas, assim, depois eu caí, na real, falei, putz, e agora, será? Porque não adianta, que nem eu falo pras pessoas, não adianta eu ia mentir, tá mentindo pra mim, mentindo pras pessoas, tá tudo certo. Só que Deus conhece meu coração, Ele sabe, entendeu? Que eu ia estar, tipo, lógico, desejando que venha com saúde, perfeita, né? Só que haveria uma frustração, né, querendo ou não. E aí eu fui, joelho no chão, e assim, aos prantos, orando assim, Senhor, tipo, me perdoa pelo fato de estar desejando tanto, assim, e a sua vontade tem que prevalecer, né? Mas gostaria tanto de ser privilegiada, de ser abençoada. E aí chorei muito, assim, foi bem difícil, até gravei uns videozinhos pra deixar registrado esse momento, né? Pra depois compartilhar desse dia. Foi bem tenso. E ok, fui dormir. Isso já era tipo umas 11 da noite. Gente, no dia seguinte, eu acordei e a moça foi lá em casa limpar, né? E ela levou a mãe dela, que tinha vindo de viagem, não sei o quê. E fazia muito tempo que a gente não se via. Você não tem noção. Ela simplesmente me abraçou e tudo mais e falou assim, ai, trouxe uma lembrancinha pra você, tal, que minha filha que mora lá comigo, não sei o que, mandou pra você, do chá de bebê dela. Ah, ok. Aí ela foi lá na bolsa, pegou e me entregou. Quando eu abri, era uma chupeta rosa. Gente, me deu uma coisa assim, tipo... Sabe quando você sente Deus falando com você, respondendo a sua oração, sabe, a sua sinceridade? Porque, assim, eu me derramo mesmo, eu me entrego, tipo, eu, né, falei bem pra ele isso, e aí eu fiquei muito emocionada. E nesse dia já tinha marcado até uma consulta com a minha ginecologista, né, depois de tudo que eu soube, né, e mandei mensagem pra ela. Aí a gente marcou pra meio que dar um início já no pré-natal. E aí eu cheguei lá e até compartilhei com ela desse sentimento, dessa experiência, né? Desse testemunho que tinha acontecido. E ela, nossa, que lindo, Deus faz coisas incríveis, não sei o que. Então, assim, foi bem bacana. E eu já, mas mesmo já sabendo o que era, né, com essa resposta da minha oração, eu falei pra ela, doutora, mesmo assim eu preciso fazer uma sexagem já pra eu saber. Eu estava de 2 meses, né? E aí ela falou, então já vamos fazer agora, porque eu falei, querendo ou não, isso aconteceu hoje, mas assim, ainda dá aquele certo, né, que você não tem uma certeza, ai, entendeu? E aí ela falou, não, com certeza, pelo jeito que você tá, eu falei, porque eu tô muito ansiosa, né, quero muito, e ainda mais ser uma menina que sempre foi uma vontade muito grande minha e tal, então ela me passou, então desde os 2 meses, que eu já sei o sexo da bebê, que é uma menina,
por conta disso, né? Que já fiz a sexagem pra poder... Eu já descobri o sexo, enfim, ter uma confirmação maior, entendeu? E é isso, assim, a princípio, né, o início de toda a história que aconteceu é isso, né? Compartilhei, porque o pai também queria uma menina, né? E, sabe, que venha com muita saúde, né? Perfeita. Estou torcendo muito pra isso, assim. E tô muito feliz mesmo, independente das coisas que me aconteceram durante esse período da descoberta. Enfim, muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui no Diário da Gravidez. Sabe, independente de qualquer coisa, eu tô extremamente feliz, tô muito feliz mesmo, tô muito ansiosa pra conhecer, enfim, pra ter aqui nos bracinhos, eu tô muito feliz. E é isso, tá? Vou deixar os outros detalhes desse vídeo para um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse. Mas o que aconteceu, né, lá no enterro do meu pai, também é uma coisa muito interessante que eu já quero deixar já assim registrado nesse. Assim, o velório do meu pai foi incrível, sabe? Foi algo surreal, assim, foi perfeito, no sentido de muita paz, muita, sabe? Convidei um amigo meu que ele canta, né? E ele tocou violão, a gente cantou vários louvores, já separei alguns louvores pra ele, pra gente cantar juntos nesse dia, e foi de muita paz, assim. Igual meu pai, né? Ele passava muita paz pra gente, ele sempre foi uma pessoa muito serena, maravilhosa. E eu correndo atrás de tudo, né? De resolver toda a questão do meu pai, né? Na funerária, lá mesmo, na hora de receber o carro, né? Que chegou com o caixão, enfim. E eu tava bem abalada, né? Mas no momento que eu tava sentada num banquinho assim, depois que já estava velando, né, o corpo dele, entrou uma joaninha. E até o meu emoji é uma joaninha, né? Toda a história da joaninha. Pra algumas pessoas pode não fazer sentido nenhum, mas pra mim faz muito sentido, tem um significado, né? A gente sente, cada um com seu sentimento a respeito daquilo ali. E assim que chegou o caixão, colocou lá bonitinho, então a gente ficou sentadinhos pra poder ver lá, pousou uma joaninha na minha mão, nessa mão esquerda, bem aqui nessa região. E eu chorando, ainda tava com aquela angústia, né, no peito, aquela da perda. E eu fiquei, por um momento assim, eu saí daquele ambiente, parecia que eu tava não sei, assim, eu fiquei sem ouvir, eu não sei explicar, mas algo sobrenatural aconteceu. E aí eu fiquei olhando, e essa joaninha, ela pousou na minha mão, e ela abriu a asa, e ela depositou, como se fosse tipo um cocôzinho, eu não sei o que ela, deve ser, né? Ela colocou uma massinha assim, abriu a asa, colocou e voou. Quando ela colocou e voou, ela foi em direção, assim, eu fiquei acompanhando todo o trajeto dela até ela sair na porta, né, do ambiente que estava sendo velado meu pai. E subiu, assim, tipo, o céu, entre as árvores que lá tinha. E depois que ela foi, um sentimento, assim, parece que ela levou aquela angústia junto com ela. E um sentimento, assim, de paz, uma coisa, assim, diferente, como se eu tive um sentimento de recompensa. Esse foi o sentimento que eu tive. Quando ela subiu, assim, que ela sumiu e levou e deixou, ela, é como se aquele momento, tipo assim, você está recebendo a sua recompensa por toda a trajetória do meu pai, sabe, de ter cuidado, de ter estado com ele em todos os momentos, até o último suspiro dele, sabe, presente no hospital, eu não queria sair de lá de jeito nenhum. Enfim, porque eu sempre fui muito grata a tudo que meu pai fez por mim, sabe, desde pequena, sempre cuidou tão bem, eu fiz questão, assim, de cuidar também dele igual, sabe, retribuir a ele tudo que ele me fez. Então, naquele momento, parecia como se fosse uma recompensa, assim, eu tive essa sensação, esse sentimento, entendeu? Para algumas pessoas pode não fazer sentido nenhum, mas pra mim faz muito sentido isso, assim.
entendeu? E depois de 4 meses, esse sentimento nascer no meu coração, florescer, brotar essa semente, e depois de um tempo desse sentimento ter sido brotado, eu ter tido a resposta que eu queria. Uma menina, eu tava sendo recompensada com aquilo que eu achei que eu fiquei emocionada, com esse desejo, entendeu? Então, pra mim, faz muito sentido tudo isso, entendeu? E eu sou muito, muito grata a esse momento, a esse privilégio de ter sido agraciada e recompensada com essa vontade que eu tenho, que eu sempre tive, de ter uma menina. E ela vir, né, depois dessa perda do meu pai, que foi uma pessoa que foi extremamente importante na minha vida, até mesmo por tudo que eu sou hoje, né? Pelos princípios e valores, tanto dele e da minha mãe, que me ensinaram. Eu sou muito grata a eles por isso. E o papai principalmente, porque era uma ternura, era uma simplicidade, era uma pessoa muito humilde, muito serena, de muita paz, muito sábio. Então isso me deixou muito feliz, muito feliz. E assim, é o meu testemunho, é o que eu carrego pra mim, é o que me fortalece sobre esse presente que é ter essa gestação, né? De ter sido agraciada assim de primeira, até porque depois de 14 anos eu nunca tomei anticoncepcional, eu nunca, né? Sempre, mas também pelo fato de eu ser DEME, né? Que tem um vídeo aqui a respeito disso. Não sou de muitos relacionamentos, então os meus outros 2 fizeram vasectomia na época que a gente estava se relacionando. Eu não queria ser mãe, né, naquele momento. E também não queria ficar tomando anticoncepcional, porque eu tenho os meus, enfim, meus preconceitos sobre. E acabou que, né, ficou esse tempão, assim, né, depois de 10, porque resumindo os 2, deu uns 10 anos por aí de relacionamento. Aí depois eu fiquei sozinha, sem ninguém, um tempão. E aí agora, então eu achei até que eu não ia conseguir já de primeira. É isso. Essa é uma prévia, um resumo, né? Que a gente ficou muito grande até. Mas de como tudo começou e o porquê, né? Que muitas pessoas estão se perguntando, como assim, né? Do nada. Não, nada é do nada, tem um propósito pra tudo. E eu desejei muito, né? Fui agraciada e é isso. E agora eu estou com o bebezinho a bordo e quero muito compartilhar com vocês cada detalhe de toda essa experiência e vou trazer para vocês alguns tópicos das coisas dos próximos vídeos sobre, tipo, depressão pós-parto que eu tive do meu segundo filho, violência obstétrica, vários assim, tipo, a diferença que tá sendo do Pietro pra ela, várias coisas, gente, como que vai ser, né? A diferença do Pietro pra agora, a minha cabeça, como que... Enfim, várias coisas. Ah, e um detalhe importante que eu não posso esquecer. Olha só que coisa. Eu falei da chupeta, né? Que a mulher trouxe pra mim, enfim, uma confirmação. E bem antes disso, bem antes, que eu já tinha comentado até com a minha mãe e tudo mais, como eu sou dentista, maquiadora e também tenho um brechó, né? Então eu faço garimpo, saio pra fazer garimpo. E às vezes minha mãe, né, ia comigo fazer alguns garimpos. E nesse dia, não no mesmo dia da chupeta, mas tipo assim, depois dos dias que eu tinha comentado que eu tava querendo ser mãe e tudo mais, eu encontrei uma roupinha de tricô, que no final eu vou mostrar tanto a chupeta quanto a roupinha lilás, que eu falei, ai que lindo, não vou levar pra vender, isso aqui vai ser pra minha filha. A mãe, ela olhou assim e falou, tipo, sabe? Eu falei, você acredita? E aí eu falei, já vou levar pra minha filha, um dia quando tiver vai ser pra ela, esse look. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui que gracinha que é, pra você ter uma noção, hein? Meu pai faleceu em dezembro, eu acho que esse garimpo eu devo ter feito nesse período, assim, mais ou menos depois de uns 3, 4 meses. Comprei essa roupinha. E aí, depois de uns dias eu falei, já tinha falado pra minha mãe que eu tinha acordado com esse desejo, né, de ser mãe. E depois de alguns dias eu comentei com essa minha amiga que eu tava querendo ser mãe. Ponto. Morreu o assunto.
Aí depois de quase 6 meses, praticamente 6 meses de toda essa coisa, de comprar esse look, de ganhar essa chupeta, não, de ganhar chupeta não, de comentar que eu queria ser mãe, etc e tal, eu descubro que né, de serei mãe de uma menina, e aí foi quando eu ganhei a chupetinha pra confirmar, enfim. Olha só como que é as coisas. Enfim, eu tenho, né, pra mim faz muito sentido várias coisas, mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, coloque aqui seu comentário. E é isso, compartilha com uma mamãe também que já faz muito tempo que não tem bebê, uma reestreia como eu. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos pra cima, foco, que a partir de agora eu quero estar aqui, ó, presentíssima, compartilhando com vocês toda a minha experiência, de tudo que eu já vivi ao longo dessa minha jornada, dos meus 35 anos de vida. E que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para muitas mulheres que já passaram por tantas coisas que eu já passei, que vocês nem imaginam, vocês não sabem da missa um terço, entendeu? O tanto de coisa. E eu acredito que tudo que eu já passei há um propósito, entendeu? Que hoje eu preciso estar aqui para compartilhar e ajudar outras pessoas também. Nesse canal aqui, que é um canal de bênção e é um canal de você ajudar outras pessoas, sabe? Uma plataforma incrível. É isso.